Amados, boa noite. Que a graça, que a paz do Senhor nosso Deus encha o nosso coração e que a sua palavra nos fale. Dia 9 de março de 2024. Eu sei que não é hoje, é dia 24. Dia 9 de março eu estava estudando um texto da palavra de Deus, refletindo sobre a realidade da igreja. E os irmãos, alguns sabem que eu trabalho em uma congregação lá na Samambaia, na QS 429. Além disso, eu sou um pastor que faço parte da diretoria do nosso presbitério. Isso faz com que a gente conheça o que está acontecendo nas demais igrejas do nosso presbitério. E não apenas isso, eu também tenho uma função no sínodo. Isso significa que eu sei o que acontece razoavelmente nas igrejas do nosso sínodo. E tenho amigos em outros sínodos, aqui em Brasília. Isso significa que nós conversamos e pedimos orações uns aos outros pelas nossas igrejas, pelos nossos presbitérios e pelos nossos sínodos. Já rodei meio Brasil, do Pará até o Paraná, com algumas incursões pelo Rio Grande do Sul, e tenho amigos espalhados por todos esses lugares, e conversamos volta e meia sobre a realidade da nossa igreja, da nossa amada igreja presbiteriana. E nestas conversas, nestas orações, algumas vezes um falando com o outro pelas madrugadas. Recentemente eu conversei com um colega já por volta de 3:30 da manhã, ele angustiado, com alguns problemas, e começamos a nos perguntar: o que está acontecendo? Está tudo bem? A nossa resposta é óbvia: não. Não está tudo bem. Não está tudo bem. E quando as coisas não estão bem, nós podemos chegar a algumas conclusões e fazer algumas escolhas em termos de atitude. A primeira conclusão que nós costumamos chegar quando no nosso ambiente as coisas não estão bem, e agora vamos trazer para perto de nós, vamos deixar um pouquinho os irmãos do Pará, os irmãos do Paraná, e pensar na nossa realidade. Não está tudo bem. E a responsabilidade é de quem? De quem é a responsabilidade pelas nossas igrejas não estarem tudo bem? A primeira atitude é dizer: a culpa é do outro. Mas que outro? É esse outro. O outro do passado, lá, anos atrás, sempre foi assim, aconteceu isso. O outro do presente, alguém está errando. O outro, aquele que não fez o que devia, ou o outro, aquele que não está fazendo o que deve. O outro que fez o que não devia, ou que está fazendo agora o que não deve. E nessa direção, qualquer outro serve, desde que a responsabilidade seja o mais rapidamente transferida para alguém, desde que tenha alguém para quem nós apontarmos o dedo. E esta é a cultura do coração do homem desde o momento em que ele foi questionado pelo Senhor no Éden. E eu chamo isso em um dos meus livros de síndrome de Adão. Coloca a culpa no outro e tenta se safar. A segunda atitude é: a culpa é das circunstâncias. A culpa é do ambiente, da conjuntura educacional do nosso país, da conjuntura social, política, econômica. A culpa é do ambiente. A culpa é do clima, é da estrutura, é da falta de estrutura, é do tempo, é da falta de tempo. A culpa é do nosso tempo, é do sistema. Talvez se fosse em outra época, se fosse em outro contexto, se fosse em outro lugar, se fosse outra coisa qualquer, seria diferente. E no fim, a responsabilidade, a culpa não é de ninguém, é impessoalizada. Ninguém assume. E essa é a cultura que toma conta do coração do saudosista, do exilado, como aparece lá no Salmo 138. Ou a cultura do nosso tempo, que diz que o homem é produto no meio. A gente não tem culpa, acontece. E a terceira atitude que nós podemos tomar é dizer o seguinte: a responsabilidade pelo bem-estar da minha casa, da minha igreja, é minha. A responsabilidade ou a culpa é da minha inércia, da minha falta de vontade, do meu comodismo, da minha falta de compromisso, porque eu não faço o que devo fazer quando deveria fazer.
É do meu erro, do meu pecado, da minha desobediência e até da minha rebelião deliberada ou não. Porque eu faço o que não devo quando não devo fazer. E não faço o que devo quando devo fazer. Por favor, não pense agora, fulano deveria estar aqui para ouvir isso. O Senhor trouxe os que Ele queria que ouvisse. E se o Senhor quiser que alguém mais ouça, está gravado, está na internet. E 1, 2, 10 mil, quantos Ele quiser ouvirão. E se você pensar, fulano deveria ouvir, você voltou lá para a primeira opção, a culpa é do outro. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 9. Será uma leitura mais extensa do que o habitual que eu costumo fazer, mas é importante. Daniel, capítulo 9, versos 3 até o verso de número 19. Daniel, capítulo 9, versos 3 a 19. A palavra de Deus, através deste profeta do Senhor, diz assim: Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvido aos seus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam. E fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós. Pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, aparte-se de a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Bondoso Deus, te damos graças pela palavra lida. E te pedimos em nome de Cristo que esta palavra lida e que será explicada pelo teu servo, seja aplicada pelo teu Espírito ao coração do teu povo, quer os de perto, quer os de longe. Fala conosco, Deus. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem de hoje foi intitulada Teologia das Uvas Verdes. Um chamado à responsabilidade cristã. E essa expressão, teologia das uvas verdes, pode parecer estranho para você. Mas a ideia do título foi tirada da explicação que os judeus, antes desses dias de Daniel, da explicação que eles davam ao seu sofrimento. Nos dias, por exemplo, dos profetas Jeremias e Ezequiel. Em Ezequiel 18:12, por exemplo,
o profeta se levanta contra uma atitude do povo de fugir à sua responsabilidade e diz: o que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? O significado deste ditado, que era comum entre os hebreus que agora estavam no exílio, era o de que a responsabilidade era do outro. Esse ditado começa a ser proferido quando o exílio os está ameaçando. Quando os judeus começam a ficar assustados com os exércitos inimigos invadindo as suas fronteiras, destruindo cidade após cidade, matando as pessoas, aprisionando concidadãos dos judeus e se aproximavam cada vez mais de Jerusalém. E eles perguntavam: por que este mal está vindo sobre nós? Por que nós estamos enfrentando estes problemas, já que a culpa não é nossa? Eles diziam: nós estamos colhendo as consequências dos que fizeram os nossos pais. Eles diziam: nós somos responsáveis, somos vítimas. Coitadinhos de nós. Ah, se os nossos pais não tivessem feito escolhas más, nós não estaríamos sofrendo. Olhavam para os seus reis e diziam: se os nossos reis tivessem pensado melhor, se eles não tivessem feito alianças com países como Síria, como o Egito, agora nós não estaríamos ameaçados com destruição e exílio. Mas eles poderiam continuar dizendo: se os nossos sacerdotes, se os nossos profetas, se os nossos príncipes, se os nossos juízes, poderiam continuar indefinidamente. Eu poderia chamar, ao invés de teologia das uvas verdes, de teologia da irresponsabilidade, ou teologia da transferência de responsabilidade, teologia da fuga, qualquer designação que indicasse que outra pessoa, ou outras pessoas, ou qualquer outra coisa fosse responsabilizada. Isso aconteceu, por exemplo, lá no Éden. Adão apontou Eva como responsável. Mata ela, eu não. Pouco antes ele tinha dito: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é: mata ela. Eva aponta para a serpente, diz: ó, foi a serpente. E se tivesse dado tempo, talvez a serpente fizesse o que muitos estão fazendo agora. Mas nem a serpente fez. Mas tem gente pior. Tem gente que diz que é crente, que fica falando a inaceitável besteira de dizer que a responsabilidade pela existência do pecado é de Deus. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e a serpente, enfim, ia acabar chegando em Deus. Em tempo de crise, de problemas, o que o povo de Deus deve fazer então? O que você, o que eu, o que nós crentes devemos fazer? Daniel vai exemplificar de maneira muito clara o que deve ser feito. E com certeza, ele nem por um momento pensou em colocar a culpa em Nabucodonosor, em Belsazar, em Acás, em Joaquim ou qualquer outro. Para ele, o problema era identificado por um pronome pessoal do caso reto na primeira pessoa do singular. O tempo inteiro ele vai dizer eu. E quando ele não diz eu, ele diz nós. Ou seja, eu não consigo escapar a esta responsabilidade. Para Daniel, eu, com o meu pecado, seja ele de comissão ou omissão, sou o centro do problema. Verso 3, 4, 5 e 6, ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado, temos cometido iniquidades, temos procedido perversamente, temos sido rebeldes, temos nos apartado dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não temos dado ouvidos aos teus servos os profetas, que em teu nome nos falaram a nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Não escapa ninguém. Normalmente as pessoas costumam lamentar, questionar as situações da vida quando as coisas não vão bem. Quando nada dá certo, quando o trabalho não rende, quando a família tem problemas, os porquês e os paraquês costumam começar a aparecer. Tem alguns que chegam a questionar o próprio Deus. Veja, por exemplo, o Salmo 13:1. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? A verdade, queridos, é que Deus não se esquece do seu povo. A Bíblia diz que Deus não se esquece do seu povo, porque Deus jurou em aliança não se esquecer do seu povo. Deuteronômio 4, por exemplo, o profeta diz: então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Deus não muda. Mas com certeza Deus reprova
a iniquidade, a transgressão, o relaxamento. Deus reprova e disciplina. E o exílio vivido por Israel nos dias de Daniel é uma duríssima prova disso. Mas ao mesmo tempo, foi também um eficiente processo purificador. Depois do exílio babilônico, Israel nunca mais se prostrou ante imagem, escultura alguma, por exemplo. Daniel estava na Babilônia. E ele estava em uma situação pessoal extremamente confortável. Ele era conselheiro real desde muito tempo. Mais tarde, esta experiência de estar numa situação confortável e incomodar-se com o estado do povo de Deus vai ser repetida nos dias de Neemias, que creio eu, Neemias é uma resposta ao pedido de Daniel no final do texto que nós lemos. Daniel poderia dizer: Senhor, eu não estava em Jerusalém, eu não tenho responsabilidade sobre isso, eu era jovem, eu estava alheio às decisões, eu cheguei em Babilônia e aqui eu tomei uma decisão sábia e piedosa, então não é culpa minha. Mas Daniel faz algo que é impressionante. Ele não se esconde atrás de qualquer pretensa justiça pessoal. Porque ele sabe que não existe. Ele sabe que não há homem justo sobre a terra que faça o bem, que nunca peque. Não seria ele. Ele também não se esconde atrás da injustiça dos outros. Eu estou fazendo porque todo mundo faz. A fulano faz pior. Não, ele não faz isso. Toda a primeira parte da oração de Daniel é feita na primeira pessoa, do singular ou do plural, lembrando claramente um profeta que veio antes dele e que anunciou o exílio com detalhes. Lembrando Isaías, capítulo 6, verso 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de impuros lábios. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Daniel chama a responsabilidade para si mais de 10 vezes no texto que nós lemos. Nós queremos, eu creio que nós queremos, como igreja queremos restauração espiritual, queremos crescimento, queremos prosperidade, queremos ser abençoados, mas não é possível haver restauração, não vai haver restauração enquanto não houver consciência do pecado pessoal deliberado, enquanto não houver consciência do pecado coletivo embutido na cultura, nos costumes, nas práticas corriqueiras, que às vezes parecem inocentes, porque é normal, porque todo mundo faz. Não vai haver restauração nem desenvolvimento espiritual enquanto não houver convicção pessoal de pecado. Enquanto não houver humilhação diante de Deus. Eu, Marton, eu sou responsável pelo meu pecado. Eu sou responsável. Eu sou parte do problema. As inclinações pecaminosas do meu coração, desejos egoístas, pontos de vista e julgamentos que faço às vezes com grande leniência, com grande tolerância para comigo, e às vezes com dureza para com os meus irmãos, são parte do problema. E embora eu não consiga resolver o problema, é o meu arrependimento, é a minha confissão, é a minha súplica por perdão e uma nova disposição do coração, de um coração inclinado pelo Senhor segundo o seu querer, sem sombra de dúvidas, é que serão parte do processo de restauração necessário. Isso vai afetar a minha vida, vai afetar a vida da igreja. Isso vai afetar independente do que os outros façam, se fazem certo ou se fazem errado. O que eu fizer vai afetar a minha vida, vai afetar a vida da minha igreja. E eu sei que no seu tempo, no modo de Deus, Ele cuidando da minha vida, quando Ele quiser, Ele cuida da vida dos outros também. E é isso que Jesus ensina, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Uma parábola que trata de restauração, de reconhecimento do próprio estado, do reconhecimento do próprio pecado e da necessidade de se humilhar diante do Pai. E até a disposição de sofrer vergonha e humilhação diante dos outros. Muitas vezes as pessoas dizem: eu me arrependo, mas eu não vou confessar publicamente porque eu vou ser envergonhado. E às vezes, quando se aplica a disciplina, há casos em que os pastores e o conselho ficam com receio de dizer qual é o pecado para não expor o irmão. Mas aquele jovem da parábola diz assim: eu vou me levantar, eu vou ter com meu pai, eu vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso ainda é ele o pai. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Me humilha diante dos demais. Não tem problema nenhum, eu aceito. A primeira lição que nós vemos aqui em Daniel é: eu sou o centro do problema. O meu pecado é parte do problema. E só me humilhando diante de Deus vai haver restauração na minha vida. Pedro escreve dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Esta restauração que vem de Deus vai me fazer sair do desânimo, vai me fazer me unir com o povo de Deus, e aí nós vamos entoar alegres cânticos de livramento. Cada um de nós, precisa ter esta convicção.
Uma segunda verdade que Daniel nos traz é que as consequências do pecado nada mais são do que a aplicação justa da justiça de Deus. A partir do verso 3 até o verso 15, ele vai falar sobre isso. Basta saber que o problema existe? Basta reconhecer que o problema existe para ser resolvido? Basta contemplar a realidade e tudo está bem? A resposta é não. Se você sabe que o seu carro está aquecendo o motor, você vai tomar providências para corrigir. Se você está sentindo uma dor que não passa, você vai tomar providências. Você sabe que tem a dor. Se chegar no médico e ele disser, olha, sua dor é causada por isso, não basta saber a causa. É preciso ir além. Contemplar a realidade, olhar para o que está acontecendo e cruzar os braços é um tipo de atitude que pode gerar desespero, atitude nenhuma, que pode resultar em joelhos trôpegos, em desânimo de mãos descaídas, corações suspirantes, como Ezequiel profetizou em Ezequiel 7,17. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos irão. E depois o próprio profeta vai constatar, tempos depois, que a sua profecia foi cumprida. Ele viveu o cumprimento da sua profecia. Ezequiel 21,7. Quando te perguntarem, por que suspiras, tu então dirás, por causa das novas, por causa das notícias que nós estamos recebendo. Quando elas vêm, todo o coração desmaia. Isso eram os assírios entrando em Israel. Todas as mãos se afrouxam, todo o espírito se angustia, e todos os joelhos se desfazem em água. Eis que elas vêm e se cumprirão, diz o Senhor. É a ideia de que está tudo perdido, não há mais nada a fazer, só esperar o fim. Mas é preciso mais do que saber do problema. Não basta ter ciência e não basta ter consciência dos problemas. Lembra dos ouvintes de Pedro em Atos 2? Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos? E agora? O que faremos, irmãos? Eu sei qual é o problema. Agora eu preciso dar um passo na direção certa. Eu preciso resolver o problema. E para resolver o meu problema, eu preciso da ajuda de Deus. Isso está implícito, por exemplo, na metodologia que Paulo usava para evangelizar. Ele ensinava às pessoas que elas deviam se arrepender dos seus pecados, que era uma atitude mental, racional, que se convertessem a Deus, uma atitude física, de mudança de direção, de mente, de mudança para a direção certa, para Deus. E uma atitude correta, que praticassem obras dignas de arrependimento, prática. Jeremias também caminha na mesma direção, dizendo que ele, Jeremias, nos seus dias angustiantes, ele precisava lembrar da origem da sua esperança. Lamentações 3:21, ele diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Daniel olha para a sua situação, para a situação do seu povo, e reconhece que não há injustiça nenhuma da parte de Deus no sofrimento de Israel. Israel merecia sofrer. Talvez alguns israelitas perguntassem, mas sofrer justamente nas mãos dos assírios e babilônicos, justo na mão desses ímpios, injustos, maldosos, logo na mão deles? A resposta de Deus é sim, na mão deles. Não havia injustiça da parte de Deus, porque ele havia dito, no capítulo 10, verso 5 de Isaías, antes de acontecer, ele havia dito que usaria os ímpios para expressar a sua ira. Ai da Síria, cetro da minha ira. Não há maior sinal da retirada da bênção de Deus sobre um povo do que entregá-lo ao domínio de ímpios, ao domínio dos inimigos de Deus. Mas eles também, no tempo de Deus, sofrerão duro juízo. Os assírios, por mais ímpios, mais poderosos que fossem, não escaparam da ira de Deus. Daniel faz menção ao livro de Deuteronômio. Lá Deus havia anunciado bênção para a obediência. Deus havia anunciado maldição para a desobediência. E Daniel vai e lembra no verso 11. Todo o Israel transgrediu a lei e se desviou da obediência. Daniel lembra que Israel não buscou o favor do Senhor para se converterem no verso 13. Eles preferiram fazer alianças com poderes humanos que nada são, como o Egito, por exemplo. Que o Senhor chama de um caniço quebrado que furaria a mão de quem se apoiasse nele. É uma lição preciosa para a igreja dos nossos dias quando faz aliança ou quando confia em políticos, em projetos, em processos. E foi por causa da confiança em qualquer coisa, menos em Deus, que o mal veio sobre Israel, como Daniel diz no verso 14. E a segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que o mal aqui é muito diferente de provação, como no caso dos mártires, que foram bênção para a igreja. Até a morte dos mártires
era vista como bênção para a igreja, porque cada gota de sangue de um cristão fazia nascer um novo cristão. O mal vem como resultado da impiedade, da impenitência, da dureza de coração. Resulta na aplicação da justiça de Deus. Precisamos reconhecer que há problemas e que nós fazemos parte dele. E que Deus é justo quando pesa a sua mão. Mas vamos andar um pouquinho mais. Daniel disse que há solução. A resposta positiva, sim. Não é para ficar desesperado e nem desalentado. Existe solução na misericordiosa graça de Deus. Versos 17 e 18 ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, meus ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Quando 120 discípulos pregaram nas ruas de Jerusalém, logo depois da descida do Espírito Santo, os ouvintes daquela mensagem, com o coração compungido, e a palavra indica que eles sentiam um aperto no coração, que eles estavam fortemente abalados emocional e espiritualmente, eles perguntam: e agora? O que será de nós que não só rejeitamos, como também somos responsáveis pela morte do Messias? E agora, o que será de nós? Israel havia aguardado por milênios, os crentes aguardaram por milênios a vinda do Messias. Israel sobreviveu a diversas tentativas de erradicação porque esperavam o Messias. Numa situação como essa, matamos o Messias, rejeitamos o Messias, muitos entrariam em desespero, muitos desanimariam, muitos largariam tudo e simplesmente iriam aguardar o fim. Em Israel, outros, talvez, fruto do costume da sua religião, talvez logo começassem a procurar alguma coisa para fazer com o objetivo de compensar a grande impiedade que haviam praticado. Que sacrifícios nós devemos fazer? Como compensar um mal deste tamanho? A resposta bíblica é: não é desanimando, não é desistindo, e também não há como pagar. A resposta bíblica é olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Isaías 35, por exemplo, vai responder à fala de Jeremias dizendo: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Nós não somos dos que retrocedem, o crente não é dos que retrocedem. Nós prosseguimos porque nós sabemos onde nós queremos chegar, porque nós sabemos em quem temos crido. Não há solução na desistência, no desânimo, não há solução na compensação, pois como compensar a rejeição do próprio Filho de Deus, feita através de uma armação sórdida, caluniosa, como vamos hoje pela manhã, chegando ao ponto de procurar testemunhas mentirosas para acusá-lo? Daniel diz: tem jeito. E ele procura solução no único lugar, na única pessoa onde existe solução: em Deus. Ele menciona que o Deus que ele conhece é o Deus que ouve as orações e as súplicas. É o Deus que diz para você: não esteja ansioso de coisa alguma, mas faça com que as suas súplicas sejam conhecidas diante de Deus em oração e ação de graças. Daniel então pede ao Senhor que ouça, que Deus faça resplandecer o seu rosto, que é justamente o contrário do que Isaías havia dito que aconteceria com o povo por causa da desobediência. Isaías havia dito: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora Daniel diz: Senhor, ouve, Senhor, mostra a sua face para nós. Daniel pede a Deus que ouça a sua súplica. Daniel pede a Deus que veja a desolação de Jerusalém. E o pedido de Daniel não se baseia em mérito próprio. Ele já reconheceu que não tem. Ele sabe que Israel não merece. Israel também não tem mérito. Eu sei que eu não mereço. E embora eu não acompanhe cada detalhe da sua vida, eu sei que você não merece também. Nós sabemos que a igreja, pastor, a igreja também não merece. O pedido de Daniel é baseado somente na misericórdia de Deus. Para lembrar o Salmo 25. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Daniel sabia. Eu sei. E você sabe que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. São as misericórdias do Senhor que dão esperança ao crente, como dava esperança a Jeremias, e agora dá esperança para mim e para você. Daniel continua na sua oração dizendo que ele sabe que ele pecou.
Ele sabe que os seus líderes pecaram. Ele sabe que não há nenhum inocente em todo Israel. E ele chega então ao âmago, ao centro desta questão. Ele confia na misericórdia de Deus para perdoar os muitos pecados do seu povo. Talvez nos perguntemos, que pecados são esses? Eles não deram ouvidos ao que Deus lhes disse por meio dos seus profetas. Eles não se voltaram para Deus. Não se arrependeram. Não corrigiram as suas ações. Mas quais foram mesmo esses pecados? Dá nome. Todos os pecados que eles cometeram. E aqui não se trata de particularizar um determinado pecado de determinados personagens. Você quer saber quais foram os pecados que eles cometeram? Leia, por exemplo, o profeta Amós. Leia Jeremias. Ele vai descrever, um por um, os pecados cometidos pelos reis, pelos príncipes, pelos sacerdotes, pelos homens, pelas mulheres, pelos nobres, pelo povo comum, por todo o povo. Pecados como roubo, assassinato, avareza, luxúria, incredulidade, idolatria e muitos outros. E a Bíblia diz em Romanos 1,18 que a ira de Deus se derrama sobre toda a impiedade. Não há uma que escape. E só existe solução para isso na misericórdia de Deus. É isso que nós devemos fazer. Eu sei que eu sou pecador. Eu sei que a igreja de Deus, que o povo de Deus é composto por pecadores. E eu sei que é justo quando Deus resolve aplicar a sua disciplina. Eu sei que não há mérito em mim e nem há mérito em você, mas há graça e misericórdia em Deus. E é por isso que a nossa esperança deve estar totalmente colocada no Senhor. Verso 19, para nós concluirmos. Daniel diz assim: ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu. Porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. O nome do Senhor é mencionado aqui várias e várias vezes. E é a honra do Senhor que é vindicada aqui. O que Daniel espera que aconteça a partir da sua oração? Daniel quer que Deus ouça, que Deus perdoa e que Deus haja para transformar a realidade do povo. Ele faz isso inclinando os nossos corações. Ele faz isso inclinando os corações das autoridades da nossa igreja. Ele faz isso inclinando o coração de um povo inteiro para ser povo santo, separado ao Senhor. Havia uma grande obra para ser feita. E Deus fez. Fez no tempo apropriado. Deus agiu, por exemplo, levantando um homem chamado Neemias, que ao ouvir do opróbrio, como menciona Daniel, ao ouvir do opróbrio em que Jerusalém se encontrava, ao ouvir do estado lastimável, ele se condoeu do povo de Deus. E assim como Daniel, Neemias era um homem bem-sucedido. Morava em um palácio ou em palácios. Ele não precisava. Neemias não precisava se importar com as ruínas de Jerusalém, que era uma cidade que ele sequer conhecia, ele não nasceu lá. Ele não precisava se importar com aquele montão de ruínas. Ele também se condoeu do estado de seus irmãos, sem julgá-los. Mais tarde, quando ele chega em Jerusalém, descobre que havia muita impiedade, mesmo no meio do povo de Deus. Opressão, muita coisa errada acontecendo. Ele se condoeu do estado de seus irmãos, sem julgá-los, sem condená-los, sem dizer, eles que estão lá e não estão fazendo nada, eu vou sair do meu conforto para ir fazer. Mas acima de tudo, ele confiou a sua causa à direção sábia e soberana de Deus. Nós não devemos cometer os erros dos judeus de culpar os outros. Somos nós, os comedores de uvas verdes. Eu sou nordestino. E é claro que eu já vi uva verde. E é claro que quando eu vi um pé de uva pela primeira vez, eu quis experimentar a bichinha, mas estava verde. E cá entre nós, só come uva verde se você estiver com muita fome, se você não tiver outra opção. Não estou falando daquelas uvas verdes grandes, maduras. Uva verde, ainda não amadurecida. Mas eu já comi muito umbu verde. Os nordestinos sabem o que acontece quando você come umbu verde. Se você não conhece umbu verde, aqui em Brasília tem tamarindo. Experimente comer alguns tamarindos verdes. Todos eles vão fazer o mesmo efeito. Os seus dentes ficarão embotados, perderão sensibilidade. Mas eu sei que nunca, estou chegando aos 50, eu nunca vi alguém comer umbu verde e embotar os meus dentes. Nunca aconteceu de alguém comer tamarindo verde e embotar os meus dentes. Nunca aconteceu.
só aconteceu quando eu comi. Somente quando eu experimentei. E o ensino das Escrituras aqui é muito claro. O povo de Deus deve confiar em Deus para que seja restaurado dos seus pecados. Deve buscar o perdão de Deus para que seja restaurado dos seus pecados. E deve perseverar confiando em Deus, abandonando os seus pecados, vivendo para a glória de Deus. Deve parar de agir como acusador, dizendo a responsabilidade é do outro. Nada de uvas verdes. O caminho da bênção é o caminho da obediência. É o caminho do confiar em Deus. É o caminho de ajudar uns aos outros nesta caminhada. Salmo 133 é maravilhoso quando ele diz que a comunhão é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando eu digo a culpa é do meu irmão, eu não estou preservando a comunhão. Estou agindo como o diabo, como acusador. Não corrigir esses erros no coração, não corrigir esses erros na prática pessoal, na prática da igreja, significa nunca gozar da bênção do Senhor. Porque o Senhor não vai ordenar a sua bênção se os pré-requisitos que Ele próprio estabeleceu não estiverem presentes. Daniel diz, Senhor, ouve, atende e age. Mas antes ele disse, Senhor, eu sou o pecador. O meu povo, eu junto com o meu povo, somos pecadores. Nós não conseguimos resolver o problema e nós não temos nem mérito para chegar diante do Senhor e falar, resolve para nós. Nós só nos humilhamos e pedimos, Senhor, ouve, perdoa, atende e age. E este é o desafio que eu quero trazer para você, crente, hoje. E até que a obra redentiva do Senhor se complete na sua vida, na história da igreja. Não diga, a culpa é do outro. Nem a culpa é dos outros. A responsabilidade é toda minha. É toda sua. Não diga, os outros comeram uvas verdes, ou umbus verdes, ou tamarindos verdes, os nossos dentes estão embotados. Não diga. Você é responsável. E assim como você é responsável pela dor, é responsável por buscar o processo de restauração. Olhando para Deus e dizendo, Senhor, perdoa. Senhor, atende. Senhor, age. E eu tenho certeza que se o povo de Deus se humilhar e orar e o buscar e se converter dos seus maus caminhos, Ele ouvirá, Ele perdoará, Ele restaurará e Ele abençoará.